resultado hoje no banco, começando na segunda etapa. E quando você olha para o placar, uma derrota de 1 a 0 pelo volume que o Palmeiras criou também no segundo tempo, sai com uma ideia de que o resultado poderia ter sido bem diferente? Ou até se olha para o certo domínio que o Santos também teve na primeira etapa, o empate hoje aqui talvez fosse um resultado mais justo? Olha, não vínhamos à procura do empate, vínhamos para ganhar o jogo, mas a verdade é que, na minha opinião, no primeiro tempo, o Santos teve mais bola, criou mais perigo, teve uma chance nossa de uma perda de bola nossa. Acho que hoje, em termos de passe, o nosso motor do nosso meio campo não funcionou como nós queríamos, ou seja, vamos ver a percentagem que nós conseguimos ter bola e ligar jogo foi 50 de acerto e 50 de erro, e o nosso motor é uma peça importante naquilo que é a nossa dinâmica. Portanto, te posso dizer, a primeira parte sim, acho que o Santos foi melhor, tendo uma só oportunidade. Na segunda fizemos os ajustes que tínhamos que fazer e é verdade que o Santos fez golo agora no final, mas nós durante toda a primeira parte, lembro-me, bola de saída, o Luigi bastava tocar na bola, lembro-me uma de Flaco sozinho para poder finalizar, a bola foi fora. Lembro-me uma do Maurício, que está à frente do jogador do Santos e leva um empurrão e não consegue acertar na bola. Lembro-me outra transição do Luigi na meia direita que podíamos ter finalizado, portanto muito melhor a segunda parte. E depois, para ser muito sincero, faltou-nos as pilhas ao nosso número 5, faltou-lhes as pilhas ao nosso número 8 da segunda etapa, e nós não conseguimos refrescar esses dois jogadores por não ter nem a opção de 5 nem a opção de 8. E o Veiga e o Aníbal tiveram que jogar até o fim, quando a meio da segunda parte percebia-se que o Aníbal estava completamente de rastros, não conseguia ligar passos, não conseguia marcar, mas foi pena termos sofrido o gol no fim. Parabéns ao Santos, que foi mais eficaz. Abel, tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Você falou sobre a falta de opções. Hoje você tinha jogadores a menos no banco, inclusive apenas 9. Perguntando muito curta, você acredita que a marcação dos jogos para esse final de semana em específico em data FIFA desequilibra o Campeonato Brasileiro? Isso é um tema que eu não entendo perfeitamente a tua pergunta, ela é legítima. Eu sou treinador de Palmeiras, jogo com os jogadores que tiver à disposição para dar o nosso melhor, como foi hoje. Mas não quero falar nisso, vocês depois entendam como quiser. Entramos com uma equipa forte, corrigimos na segunda etapa. O que eu realmente lamento é ter que querer substituir o Aníbal e perceber que não tinha soluções no banco e um jogador que estava completamente de rastros. Abel, boa noite, Gustavo Soler, da TMC. É claro que agora, até o final do Campeonato Brasileiro, vai continuar essa disputa com o Flamengo, que nesse momento assume a liderança. No meio do caminho vocês têm uma final de Copa Libertadores. Você acaba de falar sobre a falta de energia, de pilha dos jogadores no segundo tempo. Dia 19 tem outro jogo, os jogadores vão da data FIFA, mas talvez sem condições de atuarem 60, 70 minutos. Como administrar essa energia no momento tão decisivo da temporada e agora sendo ultrapassado no Brasileiro? Olha, vamos ser muito sérios e muito claros com todo mundo. Eu acho que não podemos mudar o nosso discurso daquilo que foi ao longo da época. Foi uma época de transição. E para a época de transição estamos em todas as frentes, eu acho que é muito positivo, e essa energia que estás a dizer vamos avaliá-la jogo a jogo, mas hoje, como disse ao teu colega, tem muito a ver com não ter opções no banco para essa posição. Não tínhamos o Emiliano, não temos o Lucas, não tínhamos o Andreas, e tivemos que espremer o Aníbal e o Veiga até ao fim nessa posição, e pronto, foi isso que aconteceu. 6 rodadas, né? Como é que você analisa essa reta final de campeonato aí com o Flamengo? Vai ser ponto a ponto, jogo a jogo? Não, este campeonato tem que ser analisado quando chegar ao fim por tudo o que se passou durante a época, não é neste momento. Quando chegarmos ao fim e que me fizeres essa pergunta, eu vou-te falar jogo a jogo e os jogos cruciais e onde é que foram determinantes ou não, e onde é que se mudou ou não, as narrativas que se criou ou não, as influências que se tiveram ou não, as decisões que foram tomadas ou não, controvérsias ou não.
mas vamos continuar a fazer aquilo que tem que ser feito, focar para nós, tentar melhorar o nosso jogo, melhorar a nossa eficácia, como foi o caso de hoje. Segunda parte, na minha opinião, nos primeiros 25, 30 minutos da segunda parte fomos, na minha opinião, melhores, com oportunidades, mas infelizmente o futebol é isto mesmo. O Luigi não conseguiu fazer nenhuma das que teve e entrou muito bem no jogo, o próprio Lopes, o Maurício, que já falei. Portanto, como tinha dito, é jogo a jogo, faltam 15 pontos e no final vamos ver. Boa noite, Abel. João Vitor, do Jornalismo Verde. Abel, falta 14 dias para a final da Libertadores e recentemente o goleiro Everton voltou aos treinamentos. Você já tem uma noção qual goleiro vai para a final da Libertadores e qual análise que o Palmeiras pode levar desse jogo para o Santos? Em relação ao Everton não tenho nada para te dizer. E qual é a outra? A análise que o Palmeiras pode levar lá para Lima desse jogo? Não, zero. Isto é um jogo de campeonato, não é um jogo de Libertadores. Abel, aqui na Paris Grilles Energia 97, é claro que ganhar campeonato, além das 4 linhas, tem a questão dos bastidores também. Nessa briga entre Flamengo e Palmeiras, teve a decisão do Supremo Tribunal, do STJD, né, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com relação ao Bruno Henrique. E você é o cara que, quando fala, o mundo do futebol para ouvir. Como é que foi a decisão para o técnico do Palmeiras, a questão do Bruno Henrique, num assunto tão sério? Eu sou um cidadão paulistano, não é? Considero-me esse título, trabalho há 5 anos no Brasil. Foi muito bem recebido, sou muito grato ao futebol brasileiro, sou muito grato a todas as pessoas que me receberam aqui. Acho que o futebol realmente aqui está no gênese das pessoas que vivem aqui no Brasil. Vocês respiram futebol, as pessoas respiram futebol, as torcidas respiram futebol. E portanto eu acho, na minha opinião, que o futebol devia ser o embaixador daquilo que é o exemplo para a nossa sociedade. Já falei nisso várias vezes. Eu não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador daquilo que são os valores, daquilo que é o respeito, daquilo que é a ética, daquilo que é a educação para as gerações presentes e para as gerações futuras. Portanto, digo com toda a certeza que o futebol faz parte do vosso sangue, o futebol faz parte do nosso. E do que depender de mim, farei tudo o que eu conseguir para tornar o futebol melhor. Sim, somos rivais, não somos inimigos. O futebol precisa de união e acho que é isso que faz realmente a magia do futebol, unir diferentes classes sociais e não o individualismo. Mas, como te disse, o futebol devia e deverá ser o embaixador daquilo que é a ética, aquilo que é o respeito, aquilo que é a competitividade, aquilo que é a rivalidade entre todos os clubes. É isso que eu penso. Em relação àquilo que tu me perguntaste, eu acho que todos vocês falaram. E portanto não tenho muito mais nada a dizer a não ser isto. Eu vejo e olho para o futebol como o embaixador daquilo que devem ser os princípios, valores, ética, respeito, e é para isso que eu ando no futebol. Sim, sou muito competitivo, sim, tenho melhorado muito naquilo que tem a ver com os meus comportamentos durante os 90 minutos. Mas não tenho nada, tenho muito pouco a dizer em relação a isso. Como te disse, foi muito bem recebido aqui no Brasil e sou muito grato ao futebol brasileiro. O resto eu acho que vocês conhecem como isto funciona melhor que eu. Está bem? Abel, que é o goleiro do Verdaço. Hoje você colocou no segundo tempo o Luigi, também a estreia do Via Larson. Eu queria que você avaliasse a partida deles na segunda etapa e também como que as crias da base, a base do Palmeiras, faz a diferença nesses jogos em que o Palmeiras entra muito desfalcado. Olha,
desde que eu cheguei aqui ao Palmeiras, a base sempre fez parte do nosso processo de trabalho. Há um trabalho muito bem feito na base, mas depois é preciso prepará-los na equipa principal, que é isso que nós fazemos com tempo, com calma e com paciência. Acho que o Luigi entrou muito bem, foi pena ele naquelas 3 ou 4 primeiras ações, nem de cabeça nem com o pé conseguiu fazer golo, mas acho que entrou muito bem. E acho que em função das ausências ele se portou bem. O Larsson era um jogador que era o único médio, digamos assim, que nós tínhamos no banco, podia fazer aquela função e onde treinou na função do próprio Maurício. Portanto, eu acho que os moleques da base que entraram, que não são da base, são da equipa principal, que estão a trabalhar connosco, eles não vêm, ao contrário daquilo que vocês, eles não vêm da base e eles são preparados na base, competem na base, como foi o Alá, mas depois há um trabalho de meses e de anos, desde que nós estamos aqui, que nós fazemos na equipa principal. Portanto, eles não saem da equipa da base e o meto a jogar em cima como se nada fosse, não. Há uma preparação. Portanto, acho que foi pena nas 3 ou 4 ações que ele teve para finalizar não ter feito o golo, porque tivemos-las primeiro e não conseguimos fazer, mas todos os moleques que subiram e estão aqui connosco é porque o treinador principal entende que tem capacidade para estar aqui connosco, para evoluir e para entregar aquilo que tem que entregar. Já vos disse, Palmeiras tem uma forma de trabalhar completamente diferente de outros clubes. Basta olhar para a média de idades, basta olhar para a carreira e para as idades dos próprios jogadores e facilmente vocês entendem que das equipas que estão a lutar pelo título as idades são completamente diferentes e nisso sinto-me orgulhoso. Temos uma equipa, como já disse várias vezes, uma equipa de presente e de futuro também.